Contexto geral. Entrevista Valdetário Monteiro, presidente da OAB Ceará. Eu sou do interior do estado, do Ceará. Venho lá da pequena cidade de Arneiroz, lá no sertão dos Inhamuns. Vim para Fortaleza estudar. Ingressei na universidade, me formei em 96 e advogo desde então. Sou advogado militante, sou professor universitário, leciono a disciplina de processo civil e direito tributário. E no momento estou dedicado à Ordem dos Advogados do Brasil e à advocacia. Estou licenciado da faculdade, me dedicando à Ordem dos Advogados e à advocacia. Nós tivemos uma eleição muito disputada, talvez uma das mais disputadas da história da entidade. É comum num período eleitoral de OAB, onde não há eleição partidária propriamente dita, que nós tenhamos um processo eleitoral mais duro, mais difícil, já que todas as atenções estão concentradas no processo eleitoral da OAB. Mesmo assim, eu entendo que o processo eleitoral, nas últimas eleições, ele foi muito acirrado, discrepando um pouco do que deve ser uma eleição de classe. A eleição de classe deve debater com a categoria propostas e reivindicações para essa categoria. Nós tivemos um processo eleitoral que transbordou as barreiras da própria entidade, envolvendo muito a sociedade. Eu creio que nós precisamos, o Conselho Seccional eleito para esse triênio 2010-2012, ele precisa formular um novo processo eleitoral, conjuntamente com o Conselho Federal, para que a gente tenha uma eleição mais entre muros, mais próxima do advogado e da advocacia. Às vezes uma eleição que tenha um efeito midiático maior, não implica dizer que tem um debate maior dentro da classe. Então a OAB, eu acho que ela tem que promover um debate maior com a advocacia, com os advogados e advogados do Estado. Lógico que pensando sempre na sociedade, porque a OAB ela tem um papel histórico de defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito, e ela não pode se furtar em nenhum momento a essa defesa da sociedade, a essa defesa da cidadania. Nesse processo eleitoral, como disse, em determinados momentos, eu acredito que saiu um pouco do prumo do que seria um debate de uma eleição de classe. Nós temos a convicção de que procuramos fazer o melhor dentro do processo eleitoral, como vamos dar o melhor de nós agora no exercício das funções dentro da OAB. Tanto a diretoria como o Conselho Seccional, o Tribunal de Ética e Disciplina, a FESAC, os vários órgãos da OAB. Nós não organizamos o pleito eleitoral. Como oposição, nós participamos do pleito. Como nós tivemos 4 candidatos, como os outros candidatos, nós participamos do pleito. A organização do pleito OAB é dado à presidência da ordem, ao Conselho Seccional, através da sua diretoria. 2 membros dessa diretoria participaram diretamente do processo eleitoral. Então, se houve alguma reivindicação do ponto de vista da organização da eleição, as pessoas que a organizaram deveriam se justificar e explicar se, porventura, alguma falha ocorreu durante esse processo de organização. Nós, como candidatos, participamos do pleito, cumprimos todas as regras inerentes ao processo eleitoral e fomos eleitos com a legitimidade que as urnas, com a voz das urnas e com o respeito e a dignidade que merece o cargo de presidente da OAB, de diretor da OAB, de conselheiro da ordem. Os vários cargos são preenchidos no processo eleitoral, como a Caixa de Assistência dos Advogados, que eu acredito que tem feito ao longo dos anos um bom trabalho de assistência para a classe e que continuará nesse triênio. O primeiro passo a ser feito na OAB é a reorganização das estruturas. A OAB, o sentimento que eu tenho como presidente da ordem é de que ela ficou paralisada no processo eleitoral. Nós temos processos lá de agosto, de setembro, para você ter uma ideia, a última reunião do Conselho Seccional se deu por volta do mês de agosto. O Conselho Seccional, a lei determina que ele se reúna pelo menos 2 vezes por mês. Essas reuniões não estavam ocorrendo, o que fez com que a entidade ela ficasse engessada. São inúmeros processos administrativos, disciplinares, são
organizações de processos próprios da entidade que ficaram parados. Pra você ter uma ideia, nós temos carteiras de advogados que passaram no exame de ordem, deram entrada na documentação e está desde novembro esperando a tramitação interna dessa carteira para prestar juramento e começar o exercício profissional. Essa desorganização, ela tolhe o exercício da atividade do advogado. Quando ele passa no exame de ordem, quando ele pede a sua inscrição, ele pede exatamente para começar o exercício profissional. Se esse advogado não exerce essa atividade, ele está sendo tolhido no seu mistério. Então, nós reorganizamos a casa, nomeamos uma nova comissão de seleção e prerrogativa e, de janeiro para cá, nós já apreciamos mais de 600 processos somente de inscrição definitiva. Isso mostra a desorganização e a desestrutura que a entidade passou durante esse processo eleitoral. Como disse anteriormente, a minha ideia é de que a OAB passe pelo processo eleitoral, mas que as estruturas internas, do que os procedimentos e processos, eles possam funcionar naturalmente. É o que aconteceu na Caixa de Assistência. Eu, quando presidente da Caixa de Assistência, eu praticamente me afastei das minhas atividades no período eleitoral, para que a Caixa de Assistência ela continuasse funcionando normalmente. Quando se administra com um processo de administração profissionalizada, a entidade ela passa por processo eleitoral, ela passa pelas mudanças que ela tem que passar, mas a sua estrutura funcional, a sua estrutura administrativa, ela deve continuar funcionando, porque os advogados que estão precisando acarecer de certidões, de pedidos de averbações na sua vida institucional, eles não podem pagar o preço de uma paralisação, de uma letargia da sua entidade, por qualquer que seja o motivo, mesmo que seja o motivo eleitoral. Primeiro, o processo de profissionalização da entidade. Nós, até o começo de março, já estamos emitindo certidões negativas via internet, para que o advogado não precise se deslocar até a sua entidade para fazer um requerimento, para pagar uma taxa para retirar a certidão. Ou seja, eu acho que é o mínimo que a ordem pode fazer é profissionalizar o atendimento ao advogado. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela existe com o fim princípio de prestar serviço aos advogados e advogadas do Estado do Ceará. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos num processo acelerado de profissionalização, criando um organograma novo para que cada setor possa funcionar da forma mais célere possível para que o advogado tenha uma resposta. Nos processos administrativos internos, às vezes o advogado recebe uma reclamação que vira processo disciplinar contra ele, por um simples fato de não ter devolvido os autos. Às vezes os autos são devolvidos à justiça e aquele procedimento fica tramitando dentro da OAB durante semanas, meses, anos, e o advogado, toda vida que vai tirar uma certidão, consta lá aquele processo administrativo, quando não deveria constar. Nós pretendemos virtualizar, já virtualizamos mais de 1000 processos administrativos, e até o final desse semestre, 100% dos processos administrativos em trâmite na OAB serão virtualizados, dando mais celeridade, dando uma resposta tanto ao advogado como à sociedade. Aquele cidadão que se queixa do seu advogado, que reclama do exercício da advocacia, ele vai ter uma resposta da OAB, e o advogado que tem também uma reclamação ou contra um colega ou contra o Poder Judiciário, vai ter uma resposta da sua entidade da maneira mais rápida possível, para que nós possamos cobrar do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, celeridade, mas possamos também ter, dentro de casa, essa celeridade posta à disposição dos colegas.